Fala aí, amigos, vamos que vamos para mais um vídeo. Teclas Daniel na área, sexta-feira, com notícias e informações de momento do São Paulo, situação do Zubeldia, e pintou de ontem para hoje mais uma vez o nome de Dorival Júnior. Eu vou explicar para vocês toda essa história aqui nesse vídeo. Eu quero muito a sua participação, o que você pensa, o que você tem aí de avaliação do trabalho do Zubeldia. Eu quero muito seu comentário aqui embaixo. Se você sente que é o momento de saída, se dá para empurrar um pouco mais aí com a barriga, comentem aqui embaixo, tá? Mas antes, o São Paulo acabou divulgando hoje, né? Tava previsto para ser amanhã o lançamento da camisa do São Paulo, a camisa 2, e o São Paulo acabou soltando hoje, né? Tipo aquela famosa cortina de fumaça que a gente conhece muito bem, né? Então tá aí o São Paulo apresentando a nova camisa 2, né, com detalhes dourados ali. Quero saber se vocês curtiram, deixe seu comentário aqui embaixo. Algumas imagens aí para vocês. Essa é o modelo de jogador, tá, pessoal? O modelo jogador aí, ó, com um detalhe um pouco mais emborrachado, né? Os detalhes iguais da camisa 1. Aí, o patch. Aí o patch eles reproduziram igual a camisa 1 e jogaram na camisa 2 aí. Quero saber se você curtiu e tal. Detalhes legais, né? Que valorizam a camisa. Se eu não estiver enganado, essa vai custar cerca de R$500. Um preço muito salgado para uma camisa de futebol, e isso eu nunca vou concordar, tá? Vamos lá então para as informações. Quero sua opinião, se você curtiu a camisa 2 do São Paulo. Bom, pessoal, todos nós estamos chateados, pé da vida aí com o São Paulo ontem, né? No vídeo de hoje à noite no canal principal, eu vou repercutir um pouco mais alguns trechos da coletiva do Zubeldia, né? Meio que falando que não tem jogadores de beirada, falando que não tem jogadores experientes que jogam ali como ponta, né? É impressionante as justificativas que o Zubeldia acaba levando. Mas esse vídeo não é muito o intuito de questionar o trabalho dele e falar que eu penso do trabalho do treinador. Mas o que está acontecendo, tá? O Zubeldia, pelo que fiquei sabendo, isso desde ontem após a partida, tá? E durante o dia também fiz algumas apurações. O Zubeldia está mantido até o jogo contra o Cruzeiro. Ele vai ali comandar o São Paulo, ele está expulso no caso, né? Então ele está suspenso, ele vai treinar o time, vai preparar o time para essa partida, vai escalar o São Paulo e o seu auxiliar lá vai fazer as merdas que tem que fazer durante o jogo que a gente já conhece. Então, esse jogo contra o Cruzeiro vai ser um jogo chave para definir algumas situações ali na comissão técnica do São Paulo até então. Ontem era um jogo que, na visão da diretoria, as pessoas lá da cúpula, né, do São Paulo, a diretoria e tal, conselheiros, que sempre gostam de dar pitaco, né? O jogo de ontem era um jogo para ter uma paz no trabalho do Zubeldia, pegando os últimos 2 resultados, que o São Paulo venceu o Tadieres, não fez aquele jogo maravilhoso, mas acabou que o resultado foi positivo fora de casa, e o empate contra o Atlético Mineiro. Então teve até a expulsão do Zubeldia, né, que deu aquela polêmica. O Muricy apareceu em entrevista dizendo que conversou um pouco ali com o Zubeldia, porque ele precisa maneirar um pouco, né? Mas não adiantou muito, porque ontem, com 5, 6 minutos, ele já tomou um cartão amarelo. Porém, rapaziada, o que acontece aí, tá? Ontem era para selar a paz. Era para não ter mais questionamento se vai ser demitido ou não. Porém, voltou à tona isso. Isso de fato está acontecendo no São Paulo. Tem uma parte que não gosta do trabalho dele, uma parte ali faz uma certa pressão para uma mudança, mas tem alguém lá dentro que não sabemos quem é até então, que está bancando até o máximo ali o Zubeldia. Está bancando, tá? Então, o jogo contra o Cruzeiro, se o São Paulo talvez não conseguir um resultado positivo, porque o São Paulo já fez 2 jogos no Brasileirão, 2-0, não fez nenhum gol ainda no campeonato. Então esse jogo vai ser fundamental para ter uma avaliação mais profunda internamente do trabalho do Zubeldia lá no São Paulo. Então pode ser que ele caia caso o São Paulo não consiga um bom resultado. Então essa pressão vai existir. Isso pode acontecer após o jogo contra o Cruzeiro. Caso o São Paulo faça um bom jogo, vença, né? Não aconteça nada de errado, nada assim que seja
absurdo, igual ontem, mais uma vez, de forma covarde, ele segurou o São Paulo para não fazer o terceiro gol, ele vai ser mantido ainda. Então ele vai viver um pouco essa gangorra, porque às vezes ele mostra sinais positivos, né? E no mesmo jogo mostra sinal negativo. Então o Zubeldia, ele tá balançando. E um time do tamanho de São Paulo não pode viver assim. Não pode. Então o São Paulo tá já com uma avaliação que, pô, a gente não vai para lugar nenhum desse jeito. Esse é o papo. Então antes existia uma conversa que não, ele vai ser o treinador independentemente do resultado. Isso já não acontece mais contra o Cruzeiro. Não vai acontecer. Então, a chance de uma possível demissão dele são grandes, caso o São Paulo não faça um bom jogo e não consiga principalmente um resultado positivo contra o Cruzeiro, tá? A gente sabe muito bem como que é a diretoria do São Paulo. A gente conhece as práticas que eles adotam, né? A gente sabe muito bem como que é isso. E ontem pintou uma notícia do Pretzel, né, na Rádio Bandeirantes. Isso foi após o jogo, tá? Eu respeito muito o Pretzel, ele tem informações privilegiadas, né? É um excelente jornalista, muito bom jornalista. Mas essa notícia pintou logo após a derrota, o empate do São Paulo, né? Logo após ali o empate, eles entraram no ar lá, a rádio, né, Bandeirantes e tal. Dele soltou essa notícia de que o São Paulo tem um acordo ali verbal com o Dorival Júnior. Respeito, tá? Falando para vocês, respeito a informação que ele trouxe e tal, mas isso, pelo que apurei, não é comentado. O São Paulo, até então, até nega isso também publicamente. Se perguntarem, o Zubeldia pode cair, eles vão falar que é o treinador do São Paulo na temporada. Mas pelo que eu fiquei sabendo, cara, esse papo de acordo com o Dorival ainda não está acontecendo. Mas isso não quer dizer que ele não possa assumir o São Paulo, sacou? Então vai depender muito de um contexto aí contra o Cruzeiro, como que vai ser a postura do São Paulo. Mas esse papo de acerto verbal, até ontem não tinha isso, entendeu? Não tinha. Após a derrota surgiu essa notícia, logo após a derrota, tá? Como eu disse e repito, respeito a informação do Pretzel, mas o que sabemos é que não tem esse papo de acerto verbal, né? Que quer dizer algo apalavrado ali, o Dorival, se o Zubeldia cair, você vai assumir, hein? Não é bem isso, pessoal, porque o Zubeldia ontem, até antes do jogo, ele estava bem respaldado pela diretoria. Então o São Paulo ficou um pouco mais tranquilo. Você acha que a diretoria do São Paulo ia ter um planejamento, né? Visando o futuro, mano, se por acaso azedar aí contra o Alianza Lima, a gente já tem que ir atrás do Dorival, hein? Não, os caras se acomodaram com a vitória contra o Tajeres e o empate contra o Atlético Mineiro. Então esses dois jogos o São Paulo conseguiu ver algo positivo do Zubeldia e eles recuaram e uma eventual mudança. Ontem, como eu disse para vocês, era um jogo chave para o São Paulo chegar e cravar que o Zubeldia fica aí um pouco mais de tempo no São Paulo. Porém, esse um pouco mais de tempo já não existe mais. Claro, Dorival Júnior, livre no mercado, vai ser sempre uma sombra para qualquer treinador que esteja assumindo o São Paulo. Pode ser que o Dorival assuma o São Paulo caso o Zubeldia seja demitido? Pode ser, porque é o nome que mais agrada o São Paulo. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não existia esse papo de um acordo verbal com o Dorival Júnior, até onde eu fiquei sabendo, tá? Mas a diretoria gosta muito dele, o Muricy, o próprio Júlio Casares fez até post de apoio para ele quando ele foi demitido da seleção, dizendo que ele é um amigo, né? Então isso já mostra que, de fato, a diretoria do São Paulo vai ter sempre o Dorival como uma primeira opção, né? Mas eu penso assim, cara, se o São Paulo quer muito trocar o treinador, eles já teriam demitido o Zubeldia logo, cara. Não vai esperar mais um jogo contra o Cruzeiro, caso ele vença, deixa um sinal positivo, coloca o Rian Francisco, o moleque faz gol, São Paulo vence bem o Cruzeiro. Então, se lá dentro ele tem essa intenção de trocar o comando do São Paulo, eles não iriam ficar esperando, sacou? Iria já mandar embora e trazer um novo. Simples assim. Porque se ele vence o Cruzeiro, ele vai ter mais um respiro, o Zubeldia.
Ele vai ter mais alguns dias de vida no São Paulo. Então, por isso que eu quis trazer para vocês esse vídeo, né? Porque até onde eu sei, não tem nada, né, acordado entre São Paulo e Dorival. Até onde eu sei, tá, rapaziada? Mas, se tratando dessa diretoria, a gente nunca pode colocar as mãos no fogo, tá? Esse é o vídeo aí, ó. Quero saber o que você pensa, demite ou não do Beldia. O espaço de vocês está aqui embaixo nos comentários. Um abração e até a próxima. Valeu, tamo junto!